quero ler com os irmãos Gênesis, capítulo 37. Livro dos Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E após isso, nós vamos ler também o versículo de número 28 até o versículo de número 36. Amém? Os irmãos encontraram? Gênesis 37, do versículo 1 até o 11, nos diz assim, irmãos: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborrecendo-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreceu ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Agora o versículo 28, irmãos, até o versículo de número 36. Amém? Diz-nos assim: Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tornou aos seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus lombos,
e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós bem conhecemos esta história que fala sobre José. Eu sei que os irmãos já ouviram diversas mensagens sobre José. E as mensagens certamente que os irmãos ouviram, certamente falaram dos sonhos de José. Falaram que José era um sonhador, que José tinha sonhos, que os diversos sonhos, ou os 2 sonhos que José teve, serviram para que ele chegasse a ser governador do Egito. Dentro desta declaração, é certo que os pregadores, eles disseram também a vocês, que vocês também devem sonhar, que vocês também devem ter sonhos, que Deus irá realizar os sonhos de vocês. Mas, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que Deus não está interessado, irmãos, em realizar os meus sonhos. Deus não está interessado em fazer as minhas vontades. Deus está interessado em fazer a vontade dEle. Se os meus sonhos forem uma revelação de Deus, certamente, ou se os meus sonhos fizerem parte do propósito de Deus, certamente, eles irão se cumprir. Mas, fora isto, irmão, Deus não está interessado. Nas quartas-feiras eu estou falando sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é soberana. E Deus, Ele não está interessado em fazer mimos e caprichos de crentes. Me perdoe dizer, mas esta é a verdade. Porque nós chegamos a uma geração onde as crianças são mimadas. Eu lido com elas todos os dias na escola, desde os pequenos até os adolescentes do ensino médio. E eu percebo, eu sei que são crianças mimadas. São crianças que não podem ser corrigidas, porque elas não aceitam a repreensão e a correção. Elas não aceitam. Se você corrige uma criança hoje na escola, você está correndo um sério risco. Você pode perder o teu diploma, não é? E perder o direito de lecionar. Você pode perder tudo isso. E terminar numa secretaria municipal ou estadual, colando papéis nas paredes. É isto que acontece se você corrigir uma criança. Eu, quando eu entrei na prefeitura de Itupeva, eu disse para eles: olha, qual é o período, né, probatório aqui? Ele disse: professor, 3 anos. Eu disse: 3 anos, um período probatório, não é muito longo? E ele disse: não, é o período para ser considerado um plano de carreira dentro da prefeitura. Então eu disse para ele: durante 3 anos, então, eu tenho que viver na corda bamba. Então o que ele me disse é o seguinte: você deve cuidar das crianças. Não bata nas crianças, não repreenda as crianças, apenas ensine as crianças. E o senhor vai ficar garantido durante esses 3 anos. Depois, o senhor esquece, vai ficar aqui para sempre. Então, é um período em que as crianças, elas não podem ser corrigidas. Os pais as mimam, os pais não repreendem, os pais procuram dar tudo para que a criança, apenas para que ela pare de chorar. Esta é a geração que nós vivemos. A criança chora e o pai dá o que ela pede. Ele não está interessado se aquilo é bom para ela, se aquilo irá fazer bem para ela. Não, ele não está interessado. Ele apenas quer que ela pare de chorar. E esta geração, ela está crescendo e ela está contagiando o mundo.
É uma geração de pessoas mimadas hoje. E os adultos crescem também e são mimados. Os adultos não têm paciência, os adultos também não podem ser corrigidos, os adultos também, eles têm o pavio curto, como diz, eles não toleram nada. É um período da intolerância. Ninguém pode dizer nada a ninguém, porque as pessoas maltratam, as pessoas respondem mal. É assim, esta é uma geração. É uma geração mimada e uma geração sem educação, sem parâmetros e sem padrão nenhum. É uma geração que eu digo para os irmãos, é uma geração perdida. É uma geração que não teme a Deus. É uma geração egoísta e é uma geração que segue o seu próprio caminho. É estes os dias e os tempos em que nós estamos vivendo. Não é verdade? Os irmãos podem ver isto todos os dias. Pessoas não toleram nada. Você não pode dizer nada para ninguém hoje. Não é? Você não pode corrigir nada. Nada pode ser dito hoje. Porque as pessoas não toleram. O trânsito, os irmãos sabem. Qualquer coisa no trânsito, há brigas, em qualquer lugar. É um tempo, irmãos, em que as pessoas elas vivem desta maneira, mas elas querem ser aceitas. Todas as pessoas hoje, elas querem ser aceitas, e elas querem que o mundo as aceite, elas querem que a sociedade as aceite, elas querem que a igreja as aceite, desta maneira também. Elas querem que lá no trabalho, elas também sejam aceitas. É assim, nós queremos ser aceitos. Então, o mundo, ele está realmente aceitando todo esse tipo de pessoas. Porque, na verdade, eu e você não somos diferentes das outras pessoas. Mas, irmãos, quando nós chegamos diante de Deus, eu digo para os irmãos, Deus não aceita estas coisas. E por que não? Porque Deus é soberano. E Ele não está interessado em aceitar pessoas de qualquer maneira. Não, Ele aceita pessoas que estejam no centro da tua vontade e de acordo com o teu propósito. Porque Deus, Ele é diferente de mim e de você. Ele não é um pai que está interessado que você pare de chorar. Não, Ele não está interessado nisso. Por Ele você pode chorar o tempo inteiro. Você pode continuar chorando e chorando e esperneando. Pode cair para o chão, rolar, espernear. Você pode fazer o que quiser. Porque Deus, Ele só cumpre a sua vontade. Porque Ele é Deus e Ele é soberano. Nós não temos o direito e não vamos conseguir pelo nosso choro com Deus. Não vai funcionar. Não é assim que vai acontecer com Deus. Então eu posso sonhar o que for. E eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos projetos e desejos. Eu tenho. Mas, irmãos, eu sei que muitos deles não irão acontecer, porque são meus. E se Deus tem algo comigo no teu reino, muitos deles vão ficar para trás, assim como muitos já ficaram. E eu já até os tirei do coração. Porque na verdade o que Deus estava dando a José, Deus estava mostrando a ele coisas que futuramente iriam acontecer. Deus não tinha interesse nenhum em exaltar a José. O interesse de Deus era fazer o nome do Senhor ser conhecido na maior nação do mundo antigo. Era este o desejo de Deus. Não era mimar o filhinho de Jacó, mas era extrair tudo dele, até que ele estivesse pronto a cumprir a vontade de Deus. Então nós podemos ver a verdade sobre este homem chamado José. A Bíblia nos diz, no texto que nós lemos, que ele era um jovem de 17 anos. 17 anos tinha José. Ele era o filho mais novo de Jacó. Ele era o filho que Jacó amava. Jacó não tinha um amor por outro filho como tinha por José. José era o queridinho de Jacó. Os irmãos vejam que José ia visitar os seus irmãos no trabalho.
Os seus irmãos estavam trabalhando, e José ia lá para ver o que os irmãos estavam fazendo. E quando ele voltava para Jacó, ele dizia: olha, pai, eles não estão trabalhando direito. Era isso que ele dizia. A Bíblia diz que ele falava mal, que ele trazia uma má fama dos seus irmãos. Ele falava mal dos irmãos. Os irmãos não estavam gostando de José. Por que não, irmãos? Porque José era o filhinho mimado de Jacó. Jacó o amava, a Bíblia diz, e desprezava certamente os outros filhos por causa de José. E tudo isso estava criando aquele problema familiar. José, ele tinha idade para ser neto de Jacó, e não filho. Mas Jacó o amava. Jacó fez uma túnica para ele, de várias cores. O texto diz. E para os outros filhos nada. Para os outros filhos vai trabalhar. Mas para José, José tinha o melhor do seu pai. José era um filhinho mimado. Então Deus começou a mostrar a José. José teve um sonho. E naquele sonho ele viu os molhos. O que é isso? Os feixes, a colheita, geralmente do trigo, que eles colhiam e formavam aquele volume e depois amarravam. Ele via o fruto do trabalho dos seus irmãos. Ele via o fruto do trabalho de todos os irmãos. Mas ele via que o fruto do trabalho de todos eles vinha e se curvava diante do trabalho de José. José estava dizendo: a minha obra será maior do que todas as de todos vocês. A obra de vocês será inferior à minha. A obra que vocês farão, virão e vão se curvar diante da obra que eu irei fazer. E isto trazia mais ódio ainda dos seus irmãos. Se não bastasse José ser o filhinho mimado, ser o filhinho com a túnica de várias cores, ser o filho que ia vigiar os irmãos se eles estavam trabalhando direitinho, bem vestido, bem arrumadinho, enquanto os seus irmãos lá no trabalho, com a roupa do trabalho, cansado do trabalho. E ainda ele levava o relatório para os seus irmãos, para o seu pai: pai, olha, é assim, assim, assado. Ainda ele dizia: a obra, o meu trabalho será maior do que de todos vocês. Todo o trabalho de vocês irão se curvar diante do meu. Eu fico pensando, que irmãos. Os irmãos queriam ter um irmão assim? Não. Talvez seria bom, não é, irmãos? Ter um irmãozinho como esse. E a Bíblia diz que até o seu pai começou a observar estas coisas. Porém, ele disse: olha, eu tive um outro sonho ainda. Eu tive um outro sonho. E neste sonho eu via o sol e a lua e 11 estrelas, todo ao meu redor. E Jacó disse para ele: olha, José, o que você está querendo dizer? Que eu, tua mãe, teus irmãos, todos te serviremos? É isso que você está querendo dizer? E a Bíblia diz que Jacó guardava todas estas coisas no coração. E os irmãos sabem a história. José chegou a ser governador do Egito. Quem sabe por volta do ano 1750 a.C., quando os hicsos invadiram o Egito. Talvez José tenha sido governador no Egito neste período. Ele se tornou o homem mais importante do Egito, depois do faraó. E os irmãos sabem. E qual era o propósito de Deus? Exaltar a José? Fazer de José um maior nome? Não. Deus não estava interessado em exaltar a José. Deus o levou ao Egito para fazer dele governador, para poder prover para o seu povo, para poder dar comida aos filhos de Jacó. 72 almas entraram no Egito, diz-nos o livro do Gênesis. 72 almas.
somando todos os filhos de Jacó, e Jacó, quando houve fome na terra, e José os chamou para irem para o Egito, e lá eles tiveram comida, eles habitaram nas terras de Avares, no delta do Nilo. A terra era tão boa, que a Bíblia traduz aquela região como terras de Gósen. Gósen é uma expressão, um termo do hebraico que significa lugar de muita abastança, um lugar de prosperidade, um lugar próspero, um lugar de muita colheita, um lugar bom. Isto é o que significava terras de Gósen. Deus os levou para lá. Eles comeram do bom e do melhor naquele lugar. Eles viveram, eles cresceram. A nação cresceu naquele lugar. E foi o que Deus estava esperando? Exaltar a José? Não. Deus estava cumprindo a promessa que ele havia feito a Abraão. E José fazia parte dela. José estava incluído nela. E foi por isso que José entrou no Egito. Foi por isso que José sentou no trono do Egito. Foi por isso que José se tornou governador do Egito. Não foi por ele, foi por Deus. E Deus não vai exaltar eu e você, meus irmãos. Me perdoe dizer isso, porque tem muita gente esperando isso. Deus não vai exaltar eu e você. Ele não vai colocar eu e você em um pedestal para que o mundo olhe para nós e glorifique a nós. Não. Se eu e você chegarmos a alguma posição, será para glorificar aquele que vive para todo sempre. Será para manifestar a tua glória e o teu poder. Será para dizer ao mundo e as nações: o Deus que nós servimos é glorioso e poderoso, e o nome dele é exaltado, não eu. O eu não tem lugar nesse evangelho, como o irmão Marcos disse aqui. O eu, o arrogante, este não faz parte do reino de Deus, não, este não faz. E se Deus vai trabalhar em José, deixa eu ver a hora. E se Deus vai trabalhar em José, aquele filhinho mimado não serve. Aquele homem mimado com a tua túnica colorida não serve para Deus. Não, aquele filhinho que fala mal dos irmãos, aquele não serve para Deus. Aquele filho que traz um relatório ruim dos seus irmãos, não, Deus não está interessado nele. Então o que Deus vai fazer com ele? Deus vai trabalhar na vida dele, até tirar toda a arrogância, até tirar tudo aquilo que não agrada a Deus da vida de José. José tinha 17 anos, no texto que nós lemos. Um dia ele foi até o lugar onde os seus irmãos estavam trabalhando. E os seus irmãos pegaram ele e lançaram ele numa cova, numa cisterna. E alguns queriam matá-lo. E outros resolveram vendê-lo. E passando uma caravana de medianitas, então eles venderam a José por 20 moedas de prata. E estes medianitas foram até o Egito e venderam José lá no Egito. Esta foi a vida de José. 17 anos. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, ele não poderia sofrer os maltratos que sofreu. Não, ele está assegurado pelo direito da criança e do adolescente, não é? Ele estaria assegurado, ele não poderia sofrer o que sofreu. Seus irmãos que fossem maiores de idade, certamente seriam presos, se fosse neste tempo. Mas ele foi vendido como escravo. Um menino de 17 anos, mimadinho, filhinho de papai, com roupinha da moda,
foi vendido como escravo no Egito. E agora, irmão? Agora não tem Jacó para protegê-lo lá. Agora não tem a mamãe, não é? Certamente ele ficava com saudade da mamãe. Certamente chegava o dia das mães no Egito e ele ficava pensando na sua mãe lá. Dia dos pais. Ele não tinha o papai Jacó, ele não tinha a mamãe Raquel para cuidar dele. Ele não tinha. Ele estava só lá, solitário, vendido como escravo, desprezado pelos seus irmãos. E agora? Ele vai trabalhar 10 anos na casa de Potifar, um homem importante. 10 anos José trabalhou na casa deste homem. E chegou o tempo de Deus tirar José da casa de Potifar. José serviu bem Potifar lá. José era um bom trabalhador para Potifar. José era um rapaz bonito agora. Agora ele já não tem mais 17 anos. Agora ele está com 27 anos. Ele é um rapaz bonito. E uma mulher, ela começa a se engraçar com José. Ela passa a olhar para José com um olhar diferente. E José, ele poderia se achar agora, como ele se achava antes. Ele podia pensar, que bom, eu sou bonitão ainda, eu estou bem conservado ainda, eu sou o cara ainda, não é? Então, eu sou o bacanão, eu sou o bonitão, eu sou o bambambam. Ele podia pensar isso. Mas o que José está pensando é, eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra o Senhor desta casa. Ele é um escravo. Parece que José está aprendendo a lição. Parece que durante esses 10 anos que Deus está trabalhando na vida de José, José está aprendendo a lição. Ele está entendendo algo. E certamente ele está cedendo à vontade de Deus. E eu digo, igreja, nós fracassamos na maioria das vezes. Nós poderíamos estar melhor espiritualmente. Eu garanto para os irmãos, cada um de nós aqui, eu e você, nós poderíamos estar bem melhores espiritualmente. Nós poderíamos estar a um passo muito à frente do que nós estamos vivendo hoje espiritualmente. Mas por que nós fracassamos? Porque nós não sabemos aprender a lição de Deus para as nossas vidas. Quando Deus traz a repreensão para nós, irmãos, como filhinhos mimados, esperneamos e choramos e queremos sair da presença de Deus. E como eu disse, Deus não está interessado neste tipo de gente, irmão. Deus, ele não está por aí fazendo censo para adquirir crentes, não. Deus, ele não trabalha no IBGE. Deus, ele trabalha dentro da tua vontade. Ou eu e você nos encaixamos no propósito de Deus, ou estamos fora. Ele não está preocupado com procurando crentes. Olha, estou fazendo uma lista e recrutando crentes de qualquer maneira. Não, meu irmão. Nós temos que entrar no centro da vontade de Deus, tirarmos toda a arrogância da nossa vida e todo eu, e nos entregarmos verdadeiramente a Ele. É isso. Como o irmão Marcos leu. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu digo, irmãos, esta é a parte mais difícil do Evangelho. Porque negar a nossa vontade é difícil demais, irmãos.
é difícil demais. Eu posso criticar o Rafael. O Rafael não faz, o Rafael não vem, o Rafael... Não, é fácil. Mas quando eu olho para mim, e eu tenho que deixar as minhas vontades e reconhecer os meus erros, isso é muito difícil, irmão. Por quê? Porque se eu critico o Rafael, isso é fácil. Mas agora eu tenho uma justificativa. Olha, eu vou dizer, é que eu sou assim. Eu sou assim, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui criado assim. Hoje na escola, as crianças não aprendem. Elas não aprendem. Você prepara a aula. Você está no ensino médio, você prepara a aula, você leva aquele material, toda aquela aula que chega lá não funciona. Eles não compreendem. Eles não têm condições de seguir o raciocínio da aula, do que está proposto no currículo. E por que não? Porque eles não conseguem evoluir. E porque desde o primeiro, do ano 1, a escola vai dizendo, não, deixa, não insista com ele não aprende porque ele tem problema familiar. Olha, ele não aprende porque os pais são separados. Olha, ele não aprende porque ele está vivendo um conflito na casa dele. Todos têm uma justificativa. Todo mundo tem uma justificativa, irmão. Mas eu fico pensando, muitas das coisas, irmão, são lições para a nossa vida, e nós temos que nos aplicar a elas. Muitas das coisas que acontecem conosco, é Deus nos ensinando e nos corrigindo. E quando nós usamos essas justificativas, então nós já somos reprovados por Deus. Se José dissesse para Deus lá no Egito, Senhor, eu não vou poder cumprir a tua vontade, sabe aqueles sonhos que o Senhor mostrou para mim, aquelas coisas, não vai dar, o Senhor sabe, eu estou aqui longe do meu pai, longe da minha mãe, o Senhor sabe, o Senhor viu o que os meus irmãos fizeram comigo? O Senhor se lembra do que os meus irmãos fizeram? Não, para mim não dá, Senhor, não dá. O Senhor podia ter me ajudado, não é? O Senhor podia ter me abençoado, eu podia ter entrado aqui no Egito, já com um diploma, com alguma coisa, não. Olha a maneira que eu entrei aqui, Senhor, como escravo, e durante 10 anos eu servi bem aqui, e olha agora a injustiça que estão fazendo comigo aqui. Ele tinha tudo, irmãos, para dar uma justificativa para Deus. Durante 10 anos ele serviu a Potifar, serviu bem. Aquela mulher se engraçou com ele, ele fugiu dela, e ela disse que o errado era ele. Por conta disso, agora, além de servir 10 anos como escravo, agora ele vai ser levado para a prisão e vai passar 3 anos na prisão. Eu fico pensando, irmãos, esta é a trajetória de um homem de Deus? Porque a pregação moderna, ela diz que não. Ela diz que um homem de Deus, ele tem que prosperar, não é assim? Se você ouvir uma mensagem aí qualquer da TV, eles vão dizer que um servo de Deus tem que prosperar, que você tem que ter o melhor, que você tem que ser conhecido, que Deus tem que te honrar, que você tem que estar entre os príncipes, que você tem que ser isso, não é verdade? As pregações exaltam a tua carne, as pregações exaltam o teu eu, e as pregações te tiram da presença de Deus. Você ouve uma mensagem que ao invés de você ficar crente, você fica desviado, pior do que quando entrou na igreja. Eu sei que isso está duro de ouvir, irmão, eu sei. Não está gostoso de pregar também isso aqui. Mas esta é a verdade, irmão.
Crente mimado não serve para Deus. Pessoas mimadas, Deus não está nem um pouquinho interessado. Ele não está. José foi levado agora para a prisão. 3 anos lá. 3 anos na prisão. Servindo lá na prisão. Um homem que Deus tinha uma obra para realizar na vida dele. E eu fico pensando, será que os irmãos aqui acreditam que Deus tem algo para realizar na tua vida? Vocês acreditam? Que nós estamos aqui porque Deus tem algo a fazer através das nossas vidas? E como vai ser isto, irmão? Como vai ser? Eu dizendo para ele, sabe, Senhor, não vai dar hoje. Senhor, dá para o Senhor esperar? Hoje não dá, Senhor. Eu não posso. Senhor, o Senhor pode me esperar? Senhor, o Senhor pode parar toda a obra que o Senhor está fazendo no universo, toda a obra que o Senhor está fazendo na redenção, para esperar por mim? O Senhor pode parar tudo para esperar por mim? Porque eu sou especial, não é, Senhor? O Senhor sabe, não é? Eu não sou como aqueles meus irmãos lá. Eu sou o carinha especial. Dá uma olhadinha para a minha túnica. Não é como aquelas roupas velhas dos meus irmãos. Eu sou o camaradinha bom. Dá para o Senhor esperar por mim? Dá para o Senhor parar tudo que o Senhor está fazendo para esperar somente por mim? Porque hoje não dá para mim ir. Hoje não dá para mim orar, hoje não dá para mim comparecer, hoje não dá para mim fazer. Dá para o Senhor esperar por mim, Senhor? É o que a igreja moderna está fazendo com Deus, irmãos. E os irmãos acreditam que Deus vai esperar. Deus vai esperar. Ele vai parar tudo, porque eu e você não podemos fazer. Os irmãos acreditam que vai ser assim? Não, não vai, irmão. Se nós não queremos, estamos fora. Deus não tem problema, irmãos. Deus não tem problema nenhum. Mas a vontade de Deus, ela vai ser cumprida. Eu digo para os irmãos, queira eu ou você ou não, ela vai se cumprir. Se eu e você não estiver pronto, irmãos, Ele virá assim mesmo e vai levar os que estiver pronto. Ele não vai esperar eu e você trocar. Senhor, dá 5 minutinhos para mim. Não, Ele não vai. Ou estamos prontos ou não estamos prontos. Ou estamos dispostos ou não estamos dispostos. Deus não irá. Vamos esperar mais 5 minutos aí. Rafael está atrasado. Vamos esperar por ele. Não, irmãos, isto não vai acontecer. Vamos esperar 5 minutos aí. O Mateus está atrasado. Não, isto não vai acontecer, Mateus. Hora que soar a trombeta, os que estiverem prontos voltarão para o lar. E os que não estiverem prontos, irmãos, continuarão no deserto desta vida. Mas para nós estarmos prontos, nós temos que aprender com as lições que Deus anda nos ensinando. José, ele esteve por 10 anos na casa de Potifar. 3 anos na prisão. E lá na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E ele disse para eles, viu? Um vai morrer, você vai morrer. Você não, você vai morrer, está morto. Agora, quando você estiver lá com o rei, você lembra de mim. Ele não se lembrou. José esteve 10 anos na casa de Potifar, 3 na prisão. Sem pai, sem mãe, sem irmãos.
E eu garanto para os irmãos, na casa de Potifar houve momentos em que José pensou que Deus não estava com ele. Certamente houve um momento na prisão em que José pensava: como Deus pode estar comigo se a minha vida está indo de mal a pior? Mas eu digo, irmãos, tudo isso fazia parte do plano de Deus. Para quê? Para tirar toda aquela arrogância de José. Para Deus poder usar a vida dele. E é isto, irmão, que Deus está interessado em fazer na minha e na tua vida. Ele quer trabalhar na minha e na tua vida, irmão. Ele quer tirar, sabe, estas coisinhas da nossa vida. Estas coisinhas que nós trazemos na vida. Que às vezes nós achamos que somos melhores. Os irmãos às vezes não acham isso? Não é? Ah, mas eu sou melhor do que o irmão. Eu sou melhor do que fulano. Eu sou melhor do que ciclano. Eu sou melhor do que Beltrano. Eu sou melhor. E quando vem e traz o relatório, diz: olha, é por causa disso. Deus não está interessado, irmãos. Quando os irmãos de José entraram no Egito, José os amou. José estava pronto a amá-los. Mas eles haviam traído José. Eles haviam vendido José. Eles haviam mentido para Jacó. Mas José havia aprendido a lição. Ele estava dizendo: eu merecia tudo isto. Eu era um homem arrogante. Eu era um homem altivo. Eu era tudo isto. E Deus teve que trabalhar na minha vida. Era isto que José estava dizendo com os teus atos. José, ele não deu nenhuma justificativa. Ele não disse para os seus irmãos: olha, eu vou perdoar vocês, hein? Vocês podem entrar, podem jantar comigo aqui. Vocês vão comer do bom e do melhor. Mas vocês sabem, né? O que vocês fizeram comigo não está certo, né? Não, ele não tinha isso, irmão. Deus tirou tudo da vida dele. O Salmo 105 diz que o ferro das cadeias apertou até a alma de José. José viveu momentos de angústia, irmão. Momentos de solidão. Momentos de desprezo. Para Deus poder tirar tudo aquilo da vida dele. Tudo. Ele não era mais o queridinho do papai agora. O papai achava que ele estava morto. Lá no Egito ele não tinha ninguém por ele, irmão. Ninguém. Apenas Deus conduzindo ele. E por que caminho? Caminho da glória? Como diz a modernidade, o caminho da vitória. Receba a vitória. Não. Deus estava levando ele para um caminho da humilhação. Um caminho do desprezo, um caminho da dor, um caminho de angústia. Era este o caminho que Deus estava levando aquele homem, para tirar tudo dele, tudo que não agradava a Deus da vida de José. Certamente, irmãos, houve noites em que José pensou: eu não devia ter feito o que fiz com meus irmãos. Eu não devia ter falado mal dos meus irmãos para o meu pai. Eu não devia ter incitado o ódio dos meus irmãos. Eu não devia ter feito isso. Certamente José pensava: meus irmãos tiveram razão de fazer o que fizeram comigo. Certamente eu estou aqui nesta prisão por merecimento. Porque se nem a minha família eu soube viver com ela, este é o meu lugar. Certamente José não era mais aquele arrogante. Não é? Certamente José não era mais aquele pavio curto. Não, agora José era um homem manso.
José agora era um homem humilde. José agora era um homem com um coração quebrantado. Como Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Certamente José aprendeu a lição. Quando ele viu seus irmãos, ele se alegrou por vê-lo. Quando ele se revelou aos seus irmãos, ele disse: nosso pai ainda está vivo. Traga o nosso pai para cá. Aqui há abundância. Aqui há comida. Aqui há de tudo para nós vivermos com a nossa família. 72 almas era o que tinha a família de Jacó. Tragam eles para cá. Vamos viver em paz. Eles se alegraram. 13 anos foi necessário, irmãos, para Deus trabalhar na vida daquele jovem arrogante. 13 anos. 13 anos Deus trabalhou, irmãos, levando ele dia após dia a um caminho solitário, um caminho de angústia, de dor e de desprezo. Durante 13 anos, Deus levou José a este caminho. Mas depois de 13 anos, Deus o chamou e disse: José, agora você está pronto. Eu não sei, irmão, quanto tempo Deus está trabalhando na minha e na tua vida. Quanto tempo, irmãos? Hein? E me perdoe dizer, irmão, quando nós vamos estar prontos? Nós vamos ser reprovados novamente, para Deus começar tudo de novo. Quanto? Quanto tempo, irmãos? Pense aí. Quanto tempo de crente? Pastor, 20 anos, 10 anos. Pastor, 5 anos. Pastor, 2 anos. Quanto tempo de crente, irmãos? Que Deus quer contar conosco. Que Deus quer trabalhar na nossa vida. E fazer a tua vontade através de nós. Quanto, irmãos? E nós, sendo reprovados: Senhor, hoje não dá. Senhor, hoje eu não posso. Mas o Senhor entende, não é? O Senhor entende que eu tenho muitas coisas ainda para fazer, Senhor. Eu tenho muitas coisas ainda para realizar. Senhor, o Senhor sabe, eu sou muito jovem ainda para te servir, não é? Não tem nenhum aqui mais jovem, com exceção da Fernanda, não tem ninguém aqui mais jovem do que José. O João já passou de 17. João já está quase 18. A Fernanda não chegou ainda a 17. Nós podíamos dizer: não, sou muito jovem para te servir. Ser cheio do Espírito, isto é para o meu pai. Meu pai que precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu não. Servir a Deus, isto são para os velhinhos. Os velhinhos não têm nada para fazer. Então eles vão para a igreja, oram a Deus, cantam. Nós não, nós somos muito jovens. Nós temos muita coisa para fazer, nós temos que fazer a faculdade, nós temos que terminar a faculdade, nós temos que ganhar o dinheiro, nós temos que comprar a casa, nós temos que comprar o carro. Senhor, espera mais um pouco, Senhor. Quando eu tiver 30 anos, então eu vou te servir. Mas José tinha 17, irmão. E Deus começou a trabalhar na vida dele. E de que maneira? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Como as pessoas cantam aí. É lindo, irmão, né?
Mas pergunta para José se aquilo tinha sabor de mel. Aquilo era como um fel para ele. Olhe para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram jovens que disseram: eu não vou me curvar para este mundo. E o rei os lançou numa fornalha. E como eles foram forjados? No fogo. A Babilônia, elas estucavam as casas. Elas desenvolveram um sistema de fornalha tão poderosa, o calor tão intenso, que eles faziam da areia vidro. O calor petrificava a areia e fazia dela uma espécie de vidro para eles colocarem nas casas estucadas da Babilônia. E quando eles lançaram aqueles 3 jovens na fornalha, eles mandaram aquecer o fogo 7 vezes mais. Foi gostoso? Será, meus irmãos? Imagine a angústia daqueles jovens. Imagine a agonia daqueles jovens na mão do rei. O rei perguntou para eles: viu? Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Os irmãos acham que eles estavam confortáveis lá? Os irmãos acham que os pregadores da prosperidade estavam lá para dizer para eles: Deus vai dar vitória para vocês, tal. Será? E você que está pregando aí, você então se dobrou na fornalha? Só vai dar vitória para nós? Mas eles disseram: olha, rei, se Deus vai nos livrar ou não, isto pouco importa, mas nós não vamos nos curvar para o teu sistema mundano. Eu fico pensando, igreja, aonde nós queremos ir com Deus? O que Deus representa para nós? Uma pessoa que nós trancamos ele? Hoje, hora que terminarmos o culto, nós vamos fechar as portas e trancarmos Deus aqui. E vamos embora. Fecha bem as portas para Deus não escapar. Domingo que vem, nós vamos voltar. Deus, voltei. Estamos aqui, tá bom? Vamos fazer um cultinho aqui para o Senhor. Tudo bem. Pois vamos embora, trancamos o Senhor e voltamos no domingo que vem. É isso que essa é a visão que nós temos de Deus, igreja? É isso que nós queremos de Deus? O texto que o irmão Marcos leu diz: aquele que não o honrar e o glorificar, também ele não vai reconhecer naquele dia, quando ele vier na sua glória e na glória do seu Pai. Será que os irmãos acreditam ferrenhamente nesta palavra? No que está escrito aqui nesta palavra? Ela é verdade na vida da igreja moderna? Será, irmãos? Eu tenho minhas dúvidas hoje. Eu penso que nós chegamos a um tempo em que as pessoas não creem mais que esta palavra é verdade. Porque se nós acreditássemos, a nossa vida seria outra em relação a ela. José, ele não vacilou com Deus. Ele sabia o que Deus iria fazer na vida dele. E ele estava fora da vontade de Deus. Irmãos, mas certamente ele, quando estava sendo levado para o Egito, certamente ele começou a pensar: olha, Deus está trabalhando. E Deus vai começar a tirar tudo isto de mim. E foi tirando e tirando e tirando, irmãos. Deus, ele não vai trabalhar com o filhinho mimado. Ele não vai trabalhar com o crente moderninho. Não, irmão, ele vai trabalhar com aquele que o ferro tocou na tua alma,
que a fornalha foi acesa 7 vezes mais. É com estes que Deus irá trabalhar. Aqueles que foram forjados no fogo, aqueles que resistiram às provas e às dificuldades, aqueles que caminharam pelo vale da sombra e da morte, aqueles que foram levados para um mar de angústia. É sobre estes que Deus irá trabalhar. E eu fico pensando, irmãos, será que eu consigo ir até o fim nesta jornada? Ou eu apenas estou aqui, irmãos? Ou eu apenas estou aqui? Eu não sei, irmãos, mas eu temo pela minha vida. Eu temo. E eu sei, irmãos, que se eu fosse um crente melhor, a minha pregação seria melhor, a minha vida seria melhor, as pessoas com quem eu trabalho, elas seriam impactadas pela minha vida lá. Mas eu, irmãos, sou só mais um professor no meio de tantos lá. Mais um. Na minha área, na filosofia, a maioria são ateus. A maioria. E apenas discussões, debates. Eles citam um filósofo, eu cito outro. Eles citam outro, eu cito outro. Eu cito a Bíblia, eles dizem, não, eu não creio. Assim vai. Mas se houvesse, irmãos, um poder na minha vida, como Paulo, quando Festo foi contratado para condenar Paulo, discursar contra Paulo, e Paulo começou a expor como ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, e como ele caiu, e como Deus foi tirando tudo aquilo dele, ele falando, olha, eu era um homem importante, mas ele foi me levando a caminhos, tirando tudo isso de mim. Ah, irmãos, Agripa diz, olha, por pouco, Paulo, você não me persuade a ser um cristão também. Ele desmonta o argumento de Festo. Como, irmãos? Com o poder que havia nele, uma vida que havia nele. Levado para a prisão em Roma. A tradição diz que a cada 2 horas tinha que fazer um rodízio dos guardas. Porque se os guardas ficassem mais de 2 horas com Paulo, eles se convertiam. Ele mesmo disse, eu já preguei a todos da guarda pretoriana. Os irmãos sabem que era a guarda pretoriana. O pretório era a salinha onde ficava o imperador, a principal guarda, a guarda de elite. Era eles que guardavam Paulo, e Paulo pregava para eles. E parte deles iam se convertendo por causa da mensagem de Paulo. Havia poder na vida daquele homem, havia uma entrega, havia uma vida, porque aquele homem foi trabalhado por Deus. Ele não dizia para Deus, Senhor, espere mais um pouco, Senhor, espere eu resolver uns problemas, Senhor, espera, não. Ele dizia, Senhor, eu estou aqui, sou eu, Senhor. A hora que o Senhor precisar de mim, eu estou pronto para o Senhor. Foi aquele homem. 2 horas, irmãos, 2 horas era o suficiente para uma pessoa estar ali e ver o testemunho dele e se entregar a Deus. Eu pergunto para os irmãos, na tua vida de crente, quantas almas nós já ganhamos para Deus? Pastor, eu nem lembro, ganhei um aí, tá. 2 horas conosco, o que nós falamos? Nós falamos de carro, de dinheiro, de futebol, 2 horas. Ficamos mais 2, falamos de carro, de futebol, de casa, de investimento, tal. Fica mais 2, falamos de tanta coisa. Fica 10 horas e nós não falamos de Jesus. E quando falamos não há poder. E por que não, irmãos? Porque nós somos metade crentes. Metade. Uma parte de nós é crente.
Uma parte de nós diz que nós precisamos ir para a igreja. E a outra parte diz, não, o Senhor entende, não é Deus. O Senhor entende a minha situação, não é verdade? O Senhor entende, o Senhor é amor, não é verdade? O Senhor entende tudo. A outra parte está dizendo isto, irmão. Vamos estar em pé. Nesta noite, irmãos, eu quero que esta metade minha que não é crente, eu quero que ela aceite Jesus nesta noite. Eu quero que esta metade não crente minha, eu quero fazer um apelo para ela se entregar a Deus nesta noite. A outra parte, ela até crê em Deus, ela crê mais ou menos. Mas aí eu sou como a mulher de Ló. A mulher de Ló creu em uma parte da mensagem. E a mensagem para ela não era muito difícil, era só vá embora e não olhe para trás, é só isso. Mas ela sabia o caminho, ela tinha toda a direção, mas ela chegou em um lugar do caminho, ela disse, puxa vida, mas eu não posso olhar para trás. Mas eu fui tão feliz nessa cidade, eu fui tão feliz em Sodoma, criei as minhas filhas em Sodoma, fiquei rica em Sodoma, eu andava peregrinando com Abraão, mas eu achei Sodoma, eu fiquei bem em Sodoma. Eu vou dar uma olhadinha para trás, tirar uma foto, fazer um selfie na última imagem que eu tenho de Sodoma, colocar no Facebook, colocar lá no WhatsApp, vou fazer um selfie. Isto era o que estava no coração daquela mulher. Ela tinha uma parte crente e a outra parte amando Sodoma. E os irmãos sabem, o problema de Sodoma não era o homossexualismo, irmão. Ezequiel disse que o pecado de Sodoma foi a soberba, a arrogância, o eu, o egoísmo, que é o que tinha em José e Deus tirou. Eu não sei, irmãos, eu sei que tem muita gente crente aqui, mas eu não sou o crente que gostaria de ser. Eu digo para os irmãos, tem uma parte de mim que não está bem crente. Oh, mas o senhor é o pastor. E daí, irmão? Eu sou o pastor, não sou um super-herói. Eu sei, irmãos, que a maior parte de nós aqui vive como eu também, um dilema. Às vezes Deus nos levando a caminhos e nós sendo reprovados. Por quê? Por causa das nossas justificativas, por causa do nosso egoísmo. As nossas justificativas, elas representam o nosso egoísmo, não é? Se eu chamo a atenção dos meus filhos, eles sempre têm uma desculpa também. Eles nunca dizem de pronto, pai, o senhor está certo, pai, vou mudar, vou fazer assim e tal. Por que não? Porque o egoísmo diz assim, não, mas é que o senhor também não me entende, o senhor também não está. É assim nós somos com Deus também. Senhor, mas o senhor tem que entender, o senhor tem que esperar, o senhor tem que ter paciência. Não é assim, Senhor. Isto revela o nosso egoísmo, o nosso eu. Diz que nós não tomamos a nossa cruz. Eu não sei, irmãos. Eu quero que esta parte não crente minha aceite Jesus nesta noite.
Eu não sei você, irmão, o que você espera viver com Deus, mas eu te convido a juntar-se a mim neste altar nesta noite. A juntar-se a mim, para que nós possamos, irmãos, viver uma verdadeira vida cristã. Uma verdadeira vida. Não é uma meia vida, não. Uma meia vida para Deus não serve. Uma meia vida Deus não está interessado. Porque uma meia vida é uma meia morte também. Ou nós seremos toda a vida, uma vida plena, ou nada. É isso que nós precisamos. Até quando, irmãos? Até quando Deus irá esperar por nós? Até quando? Até quando, irmãos? Nós vamos dizer: Senhor, espere por mim, Senhor. Eu não quero, Senhor, mas espera, vai esperando, Senhor, vai esperando. E na verdade, irmãos, é a igreja que deveria estar esperando por Ele, não Ele esperando pela igreja. É a igreja que tem que esperar por Ele. É a igreja, não é Ele. E este é o desejo dele, irmãos. Eu não estou dizendo que você vai sentar num trono no Egito, que você vai sentar nas melhores cadeiras do seu trabalho. Não, nada disso, irmão. Mas se você deixar esta parte tua, que não é crente, esta parte tua, você estará com Ele no teu reino, na tua glória. Quando Ele vier, nós estaremos prontos. Quando Ele vier, Ele vai reconhecer o teu povo. Ele vai saber quem é o teu povo. Ele vai dizer: este é o meu povo. Este é o meu povo. Eu trabalhei na vida deles. E eles não rejeitaram a correção. Eles não rejeitaram a minha correção, a minha exortação. Não, pelo contrário, eles se aplicaram a ela. Eles se dedicaram a ela. Eles viveram esta vida. Eles amaram esta vida. José, tudo mudou. Ele passou a amar os seus irmãos. Os seus irmãos passou a amar a José. O seu pai passou a amar também os seus outros filhos. O mundo sabia que aquela família era uma família de Deus. Eles pegaram um lugar no Egito. Eles cresceram no Egito. Eles povoaram o Egito. Eles manifestaram a Deus no Egito. Jesus disse a Pedro, no mesmo texto que o irmão Marcos leu, não em Marcos, mas em Mateus 16. Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, veja, irmãos, ele estava dizendo isso para o grande apóstolo Pedro. Quando tu te converteres, Pedro, anuncia-te aos teus irmãos. Diga para os teus irmãos que agora você é uma pessoa crente de verdade. Diga para os teus irmãos que agora você é um homem de oração. Diga para os teus irmãos que agora você vive uma vida com Deus. Diga para eles. E eles vão ver isto na tua vida. E é por isso que nós precisamos nos converter. Ah, pastor, eu já sou crente. Eu sei, eu também. Eu sou até pastor.
Mas isso não serve para nada, irmão, se Deus olhar hoje para dentro de mim e não achar um coração inteiro para Ele. Não importa quantos anos você tem de crente, qual é o teu cargo na igreja, não importa isso. Importa é o teu coração diante de Deus. Nós vamos orar, meus irmãos, nesta noite. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar. Se tiver mais alguém, eu convido você que venha. Que venha, se você quer entregar este teu lado que não quer se converter. Por que o senhor está insistindo tanto nisso, pastor? Porque tem um lado nosso, irmãos, que gosta dos hinos, que gosta da igreja, que gosta, mas tem um outro lado, irmãos, que diz não faça isso. E é por isso que eu quero insistir com você. Se tiver mais alguém, eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Nós vamos orar também pelo presbítero Charles. Aleluia, irmãos. Vamos orar. Vamos glorificar a Deus agora. Vamos amar a Deus em oração. Vamos entregar o nosso coração a Deus. Vamos pedir que Ele tome este lado carnal, este lado incrédulo da nossa vida, e que este lado possa se converter nesta noite, possa se entregar a Deus verdadeiramente. Você pode falar com Deus nesta hora. Você pode abrir o teu coração a Deus nesta hora. Você pode dizer a Ele nesta hora aonde você quer ir com Ele. Se você está disposto a trilhar esse caminho de angústia, de dor, de separação, esse caminho solitário, esse caminho de angústia, se você está disposto, mas nesse caminhar andar com Deus, os amigos não estarão lá, os pais não estarão lá, os irmãos não estarão lá, mas Deus estará lá conosco, caminhando conosco, nos ajudando nas dificuldades de cada dia, para nós chegarmos à medida do teu filho. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos pela tua bondade, o teu favor, Senhor. Deus, e há um lugar em nós, Senhor, há um lugar, Pai, que nós queremos apresentar ao Senhor. Há um lugar que não está, Senhor, inteiramente na tua vontade. É um lugar, Pai, que parece, Senhor, resistir à tua palavra, resistir, Senhor, ao teu Espírito Santo. E nós queremos, Senhor, nesta noite, Pai, nos entregar, Senhor, entregar este lugar, Pai, a Ti, para que se converta e glorifique o teu nome, para que todo eu, Senhor, seja tirado, apenas o teu nome seja glorificado, Senhor, apenas o teu nome seja honrado e vivido através das nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa trilhar este caminho conosco. Há um caminho, Senhor, para andarmos, e nós queremos andar por ele, porque no fim desta jornada, Senhor, o teu nome será glorificado, apenas o teu nome, Senhor, será exaltado, e é isto que nós queremos, Pai. Por isso nós te agradecemos nesta noite. Eu te peço, Senhor, visita o teu filho
presbítero Charles. Senhor, restaura a saúde do teu filho. Tira, Senhor, toda a dor, toda a enfermidade do teu filho. Nesta hora, visita ele, Senhor, neste momento, Deus. Também eu te peço, Deus, leva-nos em paz. Livra-nos do mal, Senhor. Guarda-nos, Senhor, derrama do teu Espírito sobre nós. Manifesta, Senhor, a tua vida e a tua glória em nós, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, no nome santo de Jesus. Esteja nas tuas mãos, meus amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e juntos possamos estar dizendo: dê um abraço aí no irmão, na irmã que está do teu lado.